Fala, meu povo! Beleza? Então, hoje eu tô vindo aqui para contar um pouquinho, né, para falar um pouquinho sobre as médias, né, da PCX. Então, assim, sendo bem direto, né, já no início do vídeo, qual que é a média da moto? Média na cidade, ela faz ali, dependendo da mão, né, e dependendo de algumas condições que eu vou comentar posteriormente, você consegue fazer ali em torno de 44, 45 km por litro, 43, mas claro, isso depende muito da tua mão, né, obviamente, de como tu tá acelerando a moto, como tu tá arrancando a moto e de alguns outros fatores. E a média na estrada, ela também respeita esses mesmos fatores que eu vou comentar daqui a pouquinho, né, e também depende muito da tua mão, mas a média na estrada eu consigo fazer ali em torno de 35, 36, 4, isso mantendo uma velocidade ok, sem ser subida de serra, tá? Colocando subida de serra ela já reduz bastante, bastante mesmo, né? A pior média de subida de serra que eu já fiz foi 24 km por litro, e a das melhores ali foi 31, 30, 32, esgoelando a moto pra caramba, né? Quais são os fatores que eu considero, né, para pensar na média da minha moto, né? Os principais fatores que eu coloco para você tentar entender, né, qual que é a média que a tua moto vai ter. A questão do peso e altura. Então, por exemplo, eu sou um cara relativamente alto, tenho 1,82, só que eu sou magro, né? Então isso acaba me jogando um pouco a altura um pouco para fora da moto e gerando um pouco de arrasto. Então, se tá com muito vento contra, isso pode impactar na média da minha moto, tá? São detalhes, mas detalhes para uma moto de 150 cilindradas, que é uma scooter, isso na estrada, isso faz uma pequena diferença. Isso pode gerar um pouquinho de diferença ali com relação até mesmo ao arrasto da moto, né? Outro fator que é interessante de pontuar é as condições da tua moto. Como é que tá a manutenção da tua moto? Ela tá com óleo em dia, né? Tá com a manutenção em dia, as correias estão boas, os pneus estão bons, né? Ela tá com uma vela legal, a vida útil da vela dela tá bacana, tem alguma falha crônica dela ali, tem algum problema crônico na moto que tá gerando, né, um dispêndio de força, um gasto de combustível maior. Isso é importante você se atentar. Então, assim, eu coloco essas médias que eu falei aqui no início, só que são médias que eu tiro sempre com a minha moto em boas condições, até porque eu sempre procuro estar com a moto revisada, com óleo bom, óleo dentro do período, né? A troca de óleo dentro do período, pneus bons. Bom, mas eu só ando com a moto perfeita? Não, tem situações que eu tô andando com a moto que ela não tá na melhor das condições, mas tá me atendendo. E não tá no momento de eu fazer a manutenção, ou não tem grana para poder fazer a manutenção. Então, isso influencia, né, na média, no consumo da tua moto. Tá? Uma outra coisa que é sempre importante colocar é a velocidade. Você está andando sempre com o cabo enrolado, a tua moto vai beber mais, independente se ela está com a manutenção em dia ou não, tá? Então isso é válido pontuar. E o desgaste de pneu e calibragem. Pô, qual que é a calibragem da minha moto? Abre o banquinho da tua moto quando ela está parada, levanta o banquinho e dá uma olhada que tem um adesivo embaixo do banco da tua moto, né, dentro do baú ali, onde ele mostra qual que é a melhor calibragem para quando você está andando com garupa e qual que é a melhor calibragem para você quando você está andando sem garupa, tá? Então até para você ter reduzir o desgaste do pneu, né, de uma maneira assim fora do comum, o teu pneu tem que estar calibrado, tem que estar bem calibrado dentro dos níveis ali que a concessionária pede, né, que a fabricante determina, né? Então, assim, esses são alguns dos fatores que sempre colaboram bastante para eu melhorar a minha média. Pô, eu vou sair arrancando, deixando todo mundo para trás no sinal. Abrir o sinal, tá, enrola o cabo, a moto sai feito um foguete. Beleza? Moto, você vai estar ganhando tempo, vai estar saindo na frente de todo mundo. No entanto, isso vai colaborar para consumo de combustível maior e para o desgaste do pneu, tá? Um fator interessante que eu andei, tá, que eu achei muito bacana e realmente reparei a diferença é o fator da moto tá no nível do mar, ou no caso a altitude onde você está pilotando, né? Então quanto mais alta tá a altitude, né, quanto mais alto do nível do mar você está pilotando a tua moto, isso faz uma diferença, tá? Faz uma diferença de em torno de 1% no consumo de combustível, né, e 1% na perda de potência do teu motor a cada 100 metros acima do nível do mar, tá? Eu reparei nisso porque anteriormente eu morava numa cidade que ficava quase 1000 metros, 900 mil metros acima do nível do mar, e o meu consumo era 1, a minha média era 1, tá?
E depois que eu me mudei para uma cidade que está basicamente no nível do mar, não passa ali de 10, 20 a 30 metros do nível do mar, o meu consumo ele já melhorou bastante, a minha média ela já melhorou bastante, e também a constância com que eu piloto, a constância com que eu mantenho uma velocidade de cruzeiro legal, uma velocidade média legal, e também não fico fazendo muita ultrapassagem, não fico arrancando muito com a moto em sinaleira, eu saio com ela suavemente. Então isso melhorou pra caramba a média e melhorou pra caramba o meu consumo do meu tanque, digamos assim, né? O meu tanque tem rendido muito mais do que anteriormente, beleza? Então se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à média da moto, ao consumo, deixe aí nos comentários que a gente vai reunir e eu vou colocando para os próximos vídeos. Mas em resumo, a PCX é sim uma moto econômica, beleza? Valeu galera, agradeço por ter assistido, ter chegado até aqui. Qualquer dúvida coloca nos comentários e é nóis!